Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta videoaula Inteligência Emocional para Resiliência e Evolução. Eu sou a Adriana Hutzen, psicóloga, trainer de Inteligência Emocional, Comunicação e Mindfulness. E esta videoaula é parte do projeto X to the Future, da Expertise Transformação Comportamental. Então, vamos lá, vamos começar. Então, hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o que é inteligência emocional, sobre a importância dessas habilidades para que nós possamos ter resiliência nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade e conseguir crescer, né? Conseguir aprender, conseguir evoluir, seguir o nosso caminho de evolução. Então, no convite, né, de apresentação desta videoaula, eu comentei com vocês que a inteligência emocional é um conjunto de habilidades extremamente importantes para todas as nossas áreas da vida, né? São habilidades utilizáveis, aplicáveis e muito importantes em todas as áreas. Por quê? Porque se nós formos considerar, né, os 4 campos básicos, os 4 pilares da inteligência emocional propostos por Daniel Goleman, que é um dos teóricos aí, estudiosos, pesquisadores mais famosos do tema, dentre outros, né, os 4 pilares da inteligência emocional são o autoconhecimento para a autogestão, o conhecimento do outro para a gestão da relação. Então, no pilar do autoconhecimento, o que se pressupõe? Que as pessoas que têm mais inteligência emocional, elas conseguem perceber melhor o que se passa dentro delas, em termos de pensamentos, emoções e impulsos para a ação. Então, é como se elas percebessem, né, todas as nuances, as variações de intensidade, né, dos pensamentos, das emoções, dos impulsos para a ação. E isso gera, né, por consequência, essa consciência possibilita uma maior liberdade na tomada de decisão, né, uma maior liberdade, poder de escolha sobre como agir frente a cada situação, a cada emoção, a cada pensamento, a cada impulso para ação. E isso se chama autogestão. Então, autogestão é quando a gente consegue se dar conta do que a gente está pensando, sentindo e querendo fazer, né? E a gente consegue pesar os prós e os contras, pensando nos nossos objetivos, pensando nos resultados que nós queremos obter, né? E a gente consegue então fazer aí um movimento de análise mais racional desses pensamentos, emoções e impulsos para ação, para decidir ou definir como agir frente, né, a estes processos externos, como agir no mundo externo, externamente, frente a estes processos. Então, por exemplo, se uma pessoa está sentindo muita raiva, né, ela não vai negar a raiva, fingir que não está com raiva, ou começar a achar que, nossa, que horror, eu estou com raiva, não poderia estar com raiva, né? Todos nós sentimos toda a gama de emoções. A gente não tem como não sentir emoções, a gente não tem como não pensar, como não sentir emoções, como não sentir impulsos para ação, mas nós temos sim como desenvolver a habilidade de nos darmos conta disso, de percebermos isto e tomarmos decisões de ações mais conscientes frente, né, a esta realidade interna. Então, não é que a pessoa vai deixar de sentir a raiva, vai negar que está sentindo essa raiva, né? Não, ela vai trazer isso para a consciência e ela vai pensar, né? Bom, então se eu quero manter um bom relacionamento com este meu liderado, com este meu colega de equipe, né? Com o meu parceiro, com o meu filho, com seja lá quem for, né? Então, o que é mais adequado, o que é melhor, né, para a nossa relação, frente aos resultados que nós queremos construir juntos, né? O que é melhor eu fazer, o que é melhor eu falar.
ao invés de a pessoa simplesmente ser carregada pela emoção da raiva, né? Como um cavalo selvagem aí que não foi domado. Então, agindo impulsivamente e muitas vezes se arrependendo depois, né? Ou colhendo os frutos que não gostaria de colher, as consequências dessa ação, né? Então, falamos aí já do campo do autoconhecimento e da autogestão. E aí, o conhecimento do outro, a capacidade de observar, né, o outro, né, nas suas emoções, nas suas ações, nos seus comportamentos, ela também vai estar embasada na nossa capacidade de autoconhecimento, né, na medida em que eu consigo me perceber melhor os meus próprios comportamentos, as minhas próprias emoções, eu também me torno mais hábil para identificar as emoções, né, e os comportamentos nos outros. E a partir deste autoconhecimento, desta autogestão e desta observação mais atenta do outro, eu também sou mais capaz de melhor gerir a minha relação com o outro. Né? Então, fazer a gestão da relação são as habilidades sociais. Né? Esses são, então, os 4 principais campos da inteligência emocional, os 4 principais pilares. E por isso eu digo que a inteligência emocional é este conjunto de habilidades tão importantes para todas as áreas da vida. Né? Então, como eu já comentei com vocês no vídeo de abertura rapidamente, você vai precisar muito disso, todos nós precisamos muito disso, né? Tanto no contexto de liderança, né? Tanto no contexto de trabalho em equipe para conseguir colaborar e co-construir coisas, num relacionamento amoroso, afetivo, né? Para a gente conseguir perceber as nossas emoções, gerir as nossas emoções, pensamentos, impulsos para ação, se dar conta da emoção do outro, se colocar no lugar do outro, ter empatia com o outro, negociar com o outro, né? Para a nossa vida financeira, para a nossa carreira, né? Enfim, para as nossas amizades. Isso tem um impacto, o nosso nível, né, de competência nessas habilidades tem um impacto em todas as áreas da nossa vida, um impacto sistêmico, tá? Bom, mas em momentos de crise, em momentos de dificuldades extremas, né, quando nós somos tirados da nossa zona de conforto, quando nos sentimos ameaçados de alguma forma, né, quando estamos sob estresse, essas habilidades se tornam ainda mais importantes, porque nesses momentos é ainda mais provável, né, quanto maior o estresse, quanto maior a pressão, maior a probabilidade de agirmos no nosso piloto automático, né? De exibirmos reações automáticas que são instintivas da nossa espécie, que foram desenvolvidas filogeneticamente, né? Vêm sendo transmitidas filogeneticamente na nossa espécie, que são as famosas reações de luta, fuga ou paralisia. Né? Então, quando a gente parte para o ataque, para a luta, para se defender, né, do perigo, quando a gente resolve fugir, dar no pé para sobreviver, né, ou quando paralisa, né, deita no chão, finge de morto que talvez o urso passe, né, e não queira vir ali te levar para ser o jantar dele. Então, para a gente, essas reações, quando existe um perigo real, né? Então, por exemplo, se está vindo realmente um urso na tua direção, um tigre, um leão, né? Essas reações automáticas, elas sim podem salvar vidas, né? Então, se tu vai atravessar a rua e tu percebe que um carro ultrapassou o outro e está vindo na tua direção, se tu conseguir fugir rapidamente, isso vai salvar a tua vida, né? Só que em situações de extremo perigo real, concreto, ok, isso pode funcionar muito bem. Mas em todas as outras pequenas situações de estresse que muitas vezes vão se acumulando na nossa vida, né, quando a gente tem que ficar muito tempo esperando alguma coisa e começa a ficar impaciente, né?
quando estamos sentindo ansiedade em relação a um retorno, a uma resposta de alguém, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gostou, que nos deixou com raiva, quando alguém faz alguma coisa que nos deixa com raiva, quando alguém faz alguma coisa que nos deixa triste, que nos magoa, que nos chateia, né? Enfim, quando acontece alguma coisa realmente, né, devastadora. Então, quando estamos num momento, sei lá, de crise financeira, né, de problemas de saúde, né, de qualquer tipo de ameaça, né, em muitos momentos essas reações automáticas, ao invés de nos ajudarem, elas vão nos prejudicar. Então, as habilidades de inteligência emocional, elas são especialmente importantes nos momentos de crise e dificuldades, para que a gente não desmorone, né? Para que a gente não sucumba, para que a gente não prejudique a nós mesmos e aos nossos relacionamentos, para que a gente não veja irem por água abaixo, né? Os nossos projetos, os nossos relacionamentos, para que a gente não veja a nossa família desmoronando, a equipe se desmotivando, né? As metas indo por água abaixo, não sendo cumpridas, por, às vezes, simples falta de gestão emocional, né? De desenvolvimento de habilidades de inteligência emocional. Então, dificuldades, pessoal, crise, né? Todos nós sempre vamos enfrentar muitas vezes ao longo das nossas vidas, né? Claro que em diferentes níveis, em diferentes contextos, mas dificuldades, problemas, né? Todos nós sentimos e passamos por isso em muitos momentos. A diferença entre as pessoas e as organizações que sucumbem, que desmoronam, e as pessoas que não desistem, né? Não quebram, não desmoronam, não se dão por vencidas, é justamente a presença dessas habilidades de inteligência emocional que ajudam essas pessoas e essas organizações a serem mais resilientes, né? Ou seja, durante a crise, durante o problema, durante enfim, né, a situação de extremo estresse, tem pessoas que vão se desorganizar, vão reagir no piloto automático, né, e vão desmoronar. E tem outras pessoas e outras organizações que vão conseguir aprender com a crise, não só ter a flexibilidade necessária para se adaptar e não se destruir, não se quebrar, né? Mas também usar estes problemas, este novo contexto, essas dificuldades, para aprender a fazer diferente, a fazer melhor, a crescer, a florescer, né? E quem sabe, inclusive, tornar essas dificuldades, usar isso de trampolim para desenvolver novas habilidades, né? E ressurgir mais forte, ressurgir melhor, né? Usar isso como um ponto de partida para o desenvolvimento de habilidades que se transformam em pontos fortes e, quem sabe, até diferenciais, né? E ao longo da minha vida, da minha carreira, as pessoas mais fortes que eu já conheci e que eu já atendi souberam fazer isto muito bem, né? As pessoas e as organizações, a aprender com as dificuldades, né? Não só sobreviver a elas, mas aprender com essas dificuldades. Em primeiro lugar, admitir os erros, né? Olhar para os erros não como um ponto final, como uma derrota, mas ou para as dificuldades, né, como um ponto final e como uma derrota e simplesmente desistir. E sim, ok, né? Fiz errado ou isso não deu certo, então vamos entender, vamos ver o que que não funcionou, o que que eu posso fazer melhor, o que que eu posso fazer diferente, né? E vamos de novo, e vamos melhor, e vamos agora sair disso com capacidades que antes desse erro, antes desse tropeço ou antes dessa dificuldade eu não tinha, né? Então,
não encarar sempre os problemas como algo extremamente ruim, horrível, difícil, negativo, né? Por piores que sejam as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades, a gente sempre tem, né, algo de bom a aprender com isso, a evoluir com isso, né? E este é o ponto. Então, as pessoas e as organizações mais fortes, mais resilientes que eu já conheci, elas souberam muito bem fazer isso. E com certeza essas pessoas, essas organizações, né, elas não vieram parar, né, nos meus atendimentos de coaching, de psicoterapia, nos meus treinamentos, nos meus workshops, nas minhas palestras, por acaso, elas não caíram lá de paraquedas. Elas vieram porque elas buscam ativamente a sua evolução, o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E essa também é uma característica muito importante das pessoas que têm inteligência emocional, das pessoas que têm resiliência. Elas estão constantemente buscando a sua própria evolução. Elas estão constantemente olhando para si mesmas, percebendo o que elas podem melhorar, olhando para os seus relacionamentos, percebendo o que elas podem melhorar, o que elas podem ajustar, como é que elas podem gerir melhor esta relação, como se adaptar, né, e fazer do limão uma limonada com este contexto, com esta nova situação que se apresenta, né? Então, são pessoas que buscam oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, buscam ativamente o seu crescimento, a sua evolução. E isso é uma das coisas que me apaixona, né, na minha carreira, né, na minha profissão, a oportunidade de conhecer pessoas, né, tão inspiradoras e participar da co-construção, né, ser uma facilitadora dessas histórias de crescimento, de evolução, de superação, de resiliência, né? Isso é encantador. Eu sou verdadeiramente apaixonada por contribuir, né, para a evolução das pessoas, das organizações através do meu trabalho. Por isso a minha consultoria se chama Evolução Essencial Desenvolvimento Humano, né? Eu acredito muito nisso, na evolução da essência das pessoas e das organizações de forma alinhada, né, com seus valores centrais, com seu propósito, mas enfim. Então, dentre todas as metodologias que eu venho estudando nos últimos anos, né, e venho trabalhando, eu gostaria de trazer aqui para vocês duas metodologias que eu considero fundamentais para desenvolver a nossa inteligência emocional, e elas são metodologias científicas nas quais eu embaso fortemente o meu trabalho, né? A primeira delas é o Process Communication Model, ou modelo do processo de comunicação. Essa metodologia ela foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano, PhD em psicologia, chamado Tabe Kaler. O Tabe Kaler, ele observando 5 indicadores, né, observáveis do comportamento humano, as palavras, os gestos, o tom de voz, as expressões faciais e a postura corporal, ele conseguiu mapear a existência de 6 tipos de personalidade, e cada um desses tipos de personalidade tem um determinado piloto automático em termos de processo de comunicação. E este é o grande diferencial desta metodologia de trabalho. Ela ultrapassa o campo do autoconhecimento e ela nos ajuda de forma muito prática a fazer uma melhor autogestão e uma melhor gestão das nossas relações através da comunicação. Por isso essa metodologia é muito útil para contextos de liderança, né? E claro, para todo ser humano que queira se conhecer melhor, se desenvolver, se comunicar melhor. Então, com base nessa metodologia, como eu ia dizendo para vocês, ele mapeou a existência de 6 tipos de personalidade, tá? Mas, neste modelo, a nossa personalidade, ela funciona como um edifício de 6 andares. O que isso quer dizer?
que todos nós somos uma misturinha desses 6 tipos, tá? Desses 6 conjuntos de características. Todos nós temos estes 6 andares, temos todas essas características, mas o andar que é a base do nosso edifício de personalidade, a fundamentação do nosso prédio ou a nossa zona de conforto, né? Ela determina as nossas características mais observáveis, os nossos comportamentos mais frequentes, tá? E também, é claro, a nossa linguagem mais frequente, as nossas necessidades psicológicas mais frequentes, ou seja, o que mais nos motiva intrinsecamente, que eu já vou falar para vocês, e determina também a nossa sequência de estresse. E este é um dos grandes diferenciais deste modelo também. Ele não só consegue prever com precisão científica, né, comportamentos quando a pessoa está no seu estado normal, digamos assim, mas também consegue prever comportamentos sob estresse. E este diferencial de prever comportamentos sob estresse levou a NASA a convidar o Taibi Kahler, a Agência Espacial Norte-Americana, a convidar o Taibi Kahler para desenvolver um trabalho com eles na parte de seleção e desenvolvimento dos astronautas para voos tripulados. Então, o Taibi Kahler, ele passou 20 anos dentro da NASA e nesses 20 anos muitas pesquisas continuaram acontecendo, esse modelo continuou se desenvolvendo, né, e eles desenvolveram um teste de personalidade com base neste modelo, né, e foco em comunicação. Então, existe um teste, né, para a gente descobrir qual é a nossa base de personalidade, qual é a nossa fase, porque este é um modelo dinâmico de entendimento da personalidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque não vai dar tempo, né? Mas quem quiser saber mais a respeito, já saiba que, né, existe um teste e existe treinamentos específicos deste modelo, né? E eu conduzo, eu sou trainer certificada nesta metodologia e sou uma das trainers mais experientes aqui do Brasil. Então, por que eu estou trazendo essa metodologia para vocês neste momento, pessoal? Porque assim como a NASA se interessou muito sobre essa questão de essa possibilidade de prever comportamentos sob estresse, eu entendo que isso é muito importante quando a gente está falando de resiliência, né? De desenvolver habilidades de inteligência emocional para lidar com a crise e para conseguir ter resiliência. Por quê? O Taibi Kahler, então, ele viu que cada tipo de personalidade, né, quando sob estresse, vai ter determinadas reações que são observáveis. Então, vai ter pessoas que vão vestir a máscara do atacante e vão se tornar mais controladoras. Tá? Elas vão demonstrar uma raiva frustrada em relação aos outros, principalmente quando se trata de questões de prazos, horários, responsabilidades, dinheiro, né, organização. Então, sempre que alguém, né, se atrasou, não cumpriu o prazo, se desorganizou financeiramente, gastou mais do que podia, né, isso é um motivo, né, para esta pessoa entrar em estresse. E quando essa pessoa entra em estresse, ela se torna mais controladora, esse tipo de personalidade, né? Se torna mais controladora. E aí ele começa a pegar tudo para si, começa a ficar muito centralizador. Já viram? Isso já aconteceu com algum de vocês, né? Que está aqui assistindo essa aula? Ou com algum conhecido, amigo, namorado, marido, parente, né? Filho, enfim, líder, liderado. Porque é legal, enquanto eu for falando, vocês, né, vão fazendo aí o processo de autoobservação de vocês e também de observação das relações. A gente vai lembrando de pessoas, às vezes a gente vai lembrando de cenas de nós mesmos, né? Porque todos nós, em algum momento, vamos entrar em estresse, né? A questão é como vamos lidar com isso. E para isso que essas ferramentas são tão importantes. Então, quando essas pessoas estão
nessa sequência de estresse, que aqui eu também não vou conseguir esmiuçar a sequência de estresse, eu vou dar só as características principais para vocês, tá? Mas quando existe esse mecanismo de se tornar mais controlador, na verdade, existem necessidades psicológicas não atendidas por trás deste mecanismo de fracasso, tá? Que a gente chama que é essa reação da pessoa se tornar mais rígida, controladora, querer puxar tudo para si, querer centralizar todo o trabalho. Aí não tem final de semana, aí leva trabalho para casa, e trabalha até tarde da noite, né? Fica workaholic. Porque, na verdade, esta pessoa ela está precisando de reconhecimento pelo trabalho, né, e de uma melhor organização, uma melhor estruturação no tempo. Então, quando a gente reconhece essa necessidade psicológica não atendida, e é legal a gente lembrar que tem outras metodologias que corroboram esta, né? Por exemplo, a metodologia da comunicação não violenta também diz, né, também nos propõe que quando a nossa comunicação se torna violenta é porque tem uma necessidade não atendida por trás daquilo. Né? Então, o legal do Process Communication Model, entre outras coisas, é que ele ajuda a entender exatamente que necessidades são essas a partir dos comportamentos que a pessoa demonstra sob estresse. Tá? Então, se essa pessoa buscar o reconhecimento se der conta disso e buscar o reconhecimento pelo trabalho e a estruturação no tempo de forma positiva, ela vai não só tender a entrar menos nessa sequência de estresse, como também ela vai poder se dar conta e vai poder sair. Então, a consciência sobre a nossa sequência de estresse, a nossa consciência sobre a respeito das nossas reações quando sob estresse, ela é muito importante para o nosso autogerenciamento. Então, como é que você costuma agir quando você está sob estresse? Deixa eu primeiro comentar com vocês aqui, né, as outras reações possíveis e aí vocês vão se percebendo. Tem um outro tipo de personalidade que, quando ele está sob estresse, a tendência maior é se tornar rígido e impor as suas crenças e os seus valores. Ele começa a pregar, a discursar, ele mostra uma raiva, né, arrogante de quem está certo. Né? Ele vai para um lugar de eu estou certo, você está errado, né? E isso é um absurdo, porque isso, porque isso, porque aquilo, porque onde é que já se viu, né? Então, já viram alguém pregando, né? Pregando moral? Às vezes a gente, né, com uma rápida olhada aí nas mídias sociais, a gente vê vários discursos inflamados em alguns momentos, né? E isso aqui não tem julgamento nenhum, tá, pessoal, de certo e errado, porque nenhuma sequência de estresse é bonita, todas são feias e todos nós vamos demonstrar alguma delas em algum momento, tá bom? Então não tem julgamento. Eu só estou aqui citando exemplos para a gente ir se dando conta, né, de onde é que a gente costuma demonstrar mais o nosso, como a gente costuma demonstrar mais o nosso estresse, ok? Então, quando uma pessoa ela está assim pregando os seus valores com muita veemência, tentando impor os seus valores goela abaixo dos outros, como a gente diz aqui no Sul, né? É porque ela não está com reconhecimento pelo trabalho, pelas suas entregas bem atendido e também não está com reconhecimento das suas opiniões e convicções bem atendidos, né? Então, quando ela consegue buscar isso de forma positiva, o que não é brigando, levando a voz, né, se impondo agressivamente, com certeza, essa pessoa vai tender a sair desta sequência de estresse. Tem outras pessoas que, quando sob estresse, elas tendem a culpar os outros, né? Elas não assumem a sua responsabilidade, não o tempo inteiro, tá, pessoal? Só quando sob estresse. Nenhuma dessas sequências de estresse é normal a gente demonstrar o tempo inteiro. Se a gente está demonstrando uma sequência de estresse o tempo inteiro, isso é um grande sinal de alerta, tá? Que a gente não está bem, que a gente precisa muito, né, buscar o nosso autoconhecimento, a nossa autogestão, quem sabe até uma ajuda, né, uma psicoterapia, enfim.
tá? Porque não é normal a gente ficar na sequência de estresse o tempo inteiro, mas é claro que é perfeitamente normal a gente entrar em estresse em alguns momentos. A questão é a gente se dar conta de, opa, estou entrando na minha sequência de estresse, qual necessidade não atendida tem por trás disso? Então, para tudo, respira fundo e vai buscar formas positivas de atender essas necessidades, ok? Então, continuando, tem pessoas que quando estão sob estresse, elas culpam as outras, né? Então, se me disserem assim, ai, Adriana, poxa, tu não tinha me prometido o relatório para hoje às 12 horas, né? Já são 14 e tu não entregou ainda, o que que aconteceu? Né? Então, se eu tiver esse tipo de personalidade e estiver nessa sequência de estresse, eu vou dizer, pô, pois é, né, mas eu não sabia que tu queria para as 12 horas, a gente combinou que era para hoje. Ou, se a impressora não tivesse estragado, né? Se o fulano tivesse me dado os dados que eu precisava para montar o relatório. Então, a culpa, né, nunca é da pessoa. Ela sempre começa uma desculpa com sim, mas. Né? E às vezes até joga para o outro. Sim, mas. E por que que tu não me lembrou? Sim, mas. E por que que, né, tu me pediu para fazer outra coisa? Entende? E aí, qual é o remédio para isso? Qual é a necessidade não atendida que tem por trás disso? A necessidade psicológica, tá, pessoal? É o contato lúdico. Então, tudo que tem a ver com o novo, com o diferente, com o lúdico, com o bom humor, com a brincadeira. Então, ao invés da gente pegar e pressionar essa pessoa, o ideal é que essa pessoa dê uma espairecida, sabe assim, sai fora um pouquinho, toma uma água, dá uma risada, toma um café, conta uma piada, né? Volta, né? Vê um vídeo engraçado na internet, faz alguma coisa lúdica, nova, diferente e volta reabastecido e aí você vai ser mais capaz de se responsabilizar pela situação, tá? Tem pessoas que quando estão sob estresse tendem a manipular, tendem a criar um drama negativo, né, para alcançar os seus objetivos, tendem a quebrar regras, né? O vendedor do carro que promete 10% de desconto à vista, né? E na verdade ele tem 5% de desconto à vista combinado, negociado com seu gerente, mas ele disse não. Se tu levar agora, se tu fechar, né, eu te consigo 10. Então, esse tipo de manipulação, ele tem por trás uma necessidade não atendida de excitação, ou seja, de adrenalina, de desafio. E se essa pessoa aprender, né, a entender isso, a detectar isso e a buscar desafios positivos na sua vida, né? Por exemplo, ter algum esporte que tenha algum tipo de competição, né? De adrenalina. Então, qualquer tipo de competição, pode ser um jogo de tênis, né? Que a pessoa vai cuidar o placar, isso também pode gerar uma adrenalina, né? Surfar as ondas gigantes, escalar um paredão, enfim, tá? Tudo que correr de kart ou né, de outra modalidade de carro, enfim, tudo que gere uma adrenalina, tá? E até não só através de esportes radicais, é claro, né, mas também de projetos, né, novos empreendimentos. Tudo que tem uma adrenalina positiva vai ser uma forma de atender essa necessidade psicológica, evitar que essa pessoa entre em estresse. E quando ela estiver em estresse, se ela se der conta disso, ela também vai poder buscar essa necessidade de forma positiva, sem entrar em jogos, em manipulações. Tem pessoas que, quando estão sob estresse, tendem a se retrair, né? Elas vestem a máscara do reclamão e elas se retraem demais e esperam passivamente, tá? Eu não estou entrando em detalhes sobre os tipos de personalidade que demonstram cada uma dessas sequências de estresse. Eu estou focando no estresse porque a gente está falando aqui de crise de resiliência, tá? Então, sabe quando uma pessoa é pressionada, né, a falar logo alguma coisa, a se posicionar, né, a tomar uma atitude e a pessoa paralisa?
a pessoa se retrai, a pessoa fica gaguejando, não sabe o que falar, fica reticente, né? E aí vai para o seu mundinho. Aí não entrega o relatório ou perde os prazos, fica nas suas elucubrações, né? Fica pensando em várias possibilidades, mas começa coisas e não termina, fica procrastinando, né? Se perde nas prioridades e fica retraída e não vai buscar a resposta ou esclarecer qual é a prioridade, enfim, não se posiciona, né? Então, o que tem por trás disso é uma necessidade de privacidade não atendida, uma necessidade de ter o seu tempo para refletir antes de se posicionar sobre algo, né? Uma necessidade de ter, de repente, um hobby solitário, momentos para ficar sozinho, meditando, pensando, lendo, fazendo seja lá o que for que a pessoa gostar de fazer, mas sozinho, né? E tem pessoas que, quando sob estresse, vestem a máscara também do reclamão e fazem aquela história do drama queen, né? Ou seja, né, elas se vitimizam. Né? Tudo isso aqui, pessoal, na maioria das vezes, né, antes da gente conhecer essa metodologia, a gente não se dá conta. Então, ninguém faz isso por mal. Existe uma necessidade psicológica não atendida, né, por trás de cada uma dessas sequências de estresse. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda sequência de estresse tem uma pessoa em sofrimento, né, por trás. Ou seja, ninguém faz isso de propósito porque é malvado ou porque quer se prejudicar ou prejudicar o outro, né? A gente entra em estresse quando a gente está em sofrimento porque a gente tem algumas necessidades não atendidas. E a gente tem algumas questões existenciais também não devidamente respondidas, né? Trazidas para a consciência e respondidas por trás também, mas é um nível mais profundo, tá? Mas então, basicamente, é isso, tá? E aí, essas pessoas que demonstram essa máscara do reclamão, de se vitimizar, né, normalmente são aquelas pessoas que tentam agradar demais os outros, né? Que elas fazem de tudo para ter o amor do outro, para ter a admiração do outro enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Então ela diz que sim para todo mundo, tem dificuldade de dizer não, né? E aí ela acaba se atrapalhando, quer ajudar todo mundo e se atrapalha. Aí a pessoa comete erros tolos, né? E convida a críticas. Então, daqui a pouco eu prometi que eu ia ajudar uma amiga numa tarefa, aí chegou o meu colega, me pediu não sei o que, aí me ligou minha mãe, me pediu não sei o que, eu tentei ajudar todo mundo ao mesmo tempo, me atrapalhei. Aí vem o meu colega e diz, e aí, Adri, como é que tá aquilo lá que a gente combinou? Daí eu digo assim, pá, fulano, desculpa, e me esqueci, não deu tempo, mas a culpa foi minha, porque a fulana me pediu não sei o que, e aí a minha mãe me ligou que tá com um problema, eu também tentei ajudar, não sei o que, mas, ai, desculpa, mas me dá mais um tempinho que eu vou te ajudar, tá? E aí, às vezes, o outro não entende, né? Aí, às vezes, a pessoa chora, às vezes... Deixa eu fechar aqui essa janelinha que abri. Às vezes a pessoa chora, né? Porque tentou ajudar todo mundo e mesmo assim não foi reconhecida. Né? Então, o que está por trás dessa sequência de estresse? Necessidade de reconhecimento das suas qualidades enquanto ser humano e necessidades sensoriais não atendidas, tá? Bom, então, agora que a gente falou, né, das 6 sequências das necessidades não atendidas que estão por trás disso, é claro que eu poderia explicar isso, né, um pouco mais, muito mais detalhadamente nos treinamentos a gente faz isso, mas vamos fazer o que cabe aqui numa aula, que já é um passo bem importante. Então, aí no workbook de vocês vai ter um exercício, se vocês abrirem, que vocês vão ver
né, para vocês procurarem identificar essa sequência de estresse de vocês. Como vocês costumam agir quando estão sob estresse? Vocês ficam mais controladores, mais cri-cris, mais detalhistas, mais querendo fazer tudo sozinho? Começam a pregar as crenças, os valores de vocês, goela abaixo do outro? Vocês começam a culpar os outros e não se responsabilizar? Tentam quebrar regras, manipular, criar um drama negativo? Se fazem de vítima, se retraem, paralisam? Qual é a sequência de estresse que vocês costumam apresentar com mais frequência? E quais as necessidades psicológicas não atendidas estão por trás disso, tá? Eu coloquei isso no material de vocês para que vocês se auto-investiguem, né? Se percebam e busquem alternativas positivas para atender essas necessidades psicológicas, ok? Bom, continuando então. Então, isso é um passo super importante, pessoal. Quando a gente aprende a se dar conta disso, a gente pode se poupar de muito estresse, de muito desgaste e poupar os nossos relacionamentos também. Porque o problema dessas sequências de estresse, desse desgaste, é que a gente, quando está em estresse, a gente sai de uma posição existencial onde eu tenho valor e você tem valor. A gente vai para uma posição onde eu não tenho valor, é você que tem valor, ou ao contrário, eu tenho valor, você não tem valor. E nenhuma comunicação eficaz e nenhum relacionamento saudável podem acontecer fora da posição ok, ou seja, eu tenho valor, você tem valor. Aí a gente consegue se respeitar, aí a gente consegue enxergar o valor um do outro e colaborar e co-construir, né? Aí a gente consegue unir forças e aí a gente consegue buscar as nossas necessidades psicológicas de forma mais consciente, né? Mais positiva, ok? Bom, a outra metodologia que eu queria trazer para vocês, então, é o mindfulness. O mindfulness, ele pode ser traduzido como atenção plena em uma livre tradução, né? E ele começou a ser desenvolvido aqui no Ocidente na década de 70, quando os pesquisadores do Ocidente começaram a ir para o Oriente, vivenciar e entender o que os meditadores das diversas tradições orientais milenares, né, faziam em termos de exercícios de treinamento mental. E começaram a vivenciar isso e começaram a trazer para o Ocidente esses exercícios, né, dessas tradições orientais milenares, mas eles trouxeram sem as crenças religiosas associadas. Então eles começaram a entender, né, que exercícios eles faziam e começaram a testar para que serve cada exercício, quais são os resultados de cada exercício, né? O que isso pode, em que isso pode ajudar as pessoas, em que isso pode melhorar a vida das pessoas. E eles começaram a desenvolver protocolos, então, de mindfulness ou atenção plena, com exercícios de treinamento mental que ajudam a gente a estar mais presente, né? Estarmos mais conscientes dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos impulsos para ação. E para que deste lugar de maior presença, a gente possa ter uma melhor autogestão e uma melhor gestão das nossas relações, né? Então, já tem décadas de pesquisas comprovando que esses exercícios de treinamento mental, eles melhoram sim, né, muitas coisas na nossa vida. E, inclusive, já vem sendo há anos comprovada a neuroplasticidade, né, do nosso cérebro, que é a capacidade do nosso cérebro de ir se modificando, né, se moldando através da aprendizagem. E a neuroplasticidade, ela acontece tanto de forma física, digamos assim, né? Quando uma parte do cérebro se desenvolve mais por treinamentos, a gente desenvolve mais neurônios, mais conexões neuronais, né? Por exemplo, quando o córtex pré-frontal, né, se torna mais com uma maior densidade ali de massa cinzenta naquela região,
devido a determinados exercícios, quanto também acontece quanto à conectividade entre as áreas, né? Então, muitos estudos têm comprovado que alguns exercícios de mindfulness nos ajudam a reduzir o tamanho da amígdala, né, que é um centro de alarme, digamos assim, no nosso sistema nervoso. Dentro do cérebro, a amígdala, né, ou as amígdalas, porque são duas, elas são responsáveis por dar o sinal de alerta, né, para o nosso sistema límbico, que existe uma ameaça, né, e aí isso é que gera as reações automáticas de luta, fuga ou paralisia. Então, a gente pode tornar essa amígdala um pouquinho menor, menos ativa, né? Ela não é ruim, ela é importante, ela pode salvar a nossa vida, então ela precisa existir, né? Mas ela pode, muitas vezes ela fica hiperestimulada, hiperativa devido a muito estresse, né? Então a gente pode acalmar essa amígdala, às vezes até reduzir um pouco o tamanho dela, e a gente pode melhorar a conectividade entre o nosso sistema límbico e o nosso córtex pré-frontal. Então, quando a gente melhora a conectividade do centro de inteligência emocional com o centro de inteligência mais racional, digamos assim, né? O nosso centro de tomada de decisões executivas, onde a gente pesa os prós e os contras antes de agir, a gente consegue ter uma muito melhor qualidade de inteligência emocional, melhor qualidade de vida, enfim, tá? Então, esses exercícios de treinamento mental, eles são como uma ginástica cerebral, tá? Eles são exercícios que a gente faz assim como quando a gente vai na academia fazer um exercício, né? A gente não vai na academia uma vez e já sai, uhul, musculosão, né? A gente treina para que quando a gente precise correr, para que quando a gente precisa subir uma escada, né, o nosso corpo consiga dar conta daquela tarefa. E com mindfulness a mesma coisa. Quanto mais a gente pratica os exercícios, mais nós vamos melhorando, né, a nossa qualidade de presença, a nossa capacidade de perceber os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos impulsos para ação, né, e agir de forma mais consciente em tudo o que nós estivermos fazendo na nossa vida. Então a gente não faz exercícios de mindfulness apenas para, por exemplo, conseguir melhorar o nosso foco, a nossa concentração. Isso também, existem exercícios de atenção concentrada que são ótimos para isso. Mas se eu estiver mais concentrada, mais presente, por exemplo, quando o meu filho estiver falando comigo, eu vou conseguir ter um melhor relacionamento com ele. Se eu conseguir estiver mais concentrada, mais presente, quando eu estiver me alimentando, muito provavelmente eu vou poder fazer escolhas mais saudáveis, né? Com uma melhor qualidade de nutrientes para o meu organismo. Se eu estiver plenamente consciente, né, do que eu estou sentindo, eu posso trazer isso para a minha consciência e decidir o que fazer com aquilo, né? Então, tudo que eu fizer, eu posso fazer de forma mais consciente, desde dirigir, né, para evitar acidentes, escovar os dentes, né, pentear o cabelo, tomar banho, comer, tudo, né? E esta consciência nos traz liberdade de escolha, né, o que pode melhorar muito a nossa qualidade de vida, a nossa saúde integral, né, o nosso bem-estar e o nosso sucesso. Né, a gente conseguir alcançar as nossas metas e não a qualquer custo, através de um desgaste extremo, né, às vezes até de um burnout, mas de forma saudável, né, tendo consciência, mantendo a nossa saúde integral. Então, o mindfulness ele é um grande aliado também no desenvolvimento de habilidades de inteligência emocional. E às vezes as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, assim, né? Que é muito difícil meditar, que meditar é não pensar em nada, né? E na verdade não é não pensar em nada, não é não sentir nada, é apenas estarmos mais presentes e nos tornarmos observadores dos nossos processos internos. Então, através do mindfulness, a gente consegue
se dá conta de que nós temos pensamentos, de que nós sentimos emoções, de que nós sentimos impulsos para ação, mas que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções, nós não somos os nossos impulsos para ação, né? Nós somos a consciência que observa tudo isso e que, portanto, há espaço para tomada de decisão, né, de ok, eu quero embarcar neste pensamento e me aprofundar nesse pensamento, ou talvez eu quero deixar ele passar e observar o próximo que vem, assim como as nuvens passam no céu, né? Será que eu quero me aprofundar nessa emoção e ficar lá presa, remoendo as mágoas do passado, as tristezas, não podia ter falado isso, não podia ter feito aquilo, como é que o fulano foi me tratar daquele jeito, né? Ou será que eu quero entrar num pensamento ou numa emoção de ansiedade quanto ao futuro, e se isso, e se aquilo, o que vai acontecer, e o que eu vou falar, e como é que eu vou lidar com isso, e como é que vai ser, de coisas que ainda não aconteceram e talvez nunca aconteçam, né? Ou será que eu posso observar um pensamento sobre o amanhã, ok, né? Uma ansiedade aí quanto a como será, ok, mas será que eu tenho que entrar naquilo, viver aquilo, né? Expandir aquilo? Ou será que eu posso, ok, estar ali, né? Aceitar e deixar estar, né? E aí as emoções, os pensamentos, eles são efêmeros, né? Eles vão passando se a gente não embarca neles, se a gente não começa a fortalecê-los, a expandi-los, colocando a nossa atenção nele, ok? Então, eu quero propor para vocês, para a gente começar a ter um gostinho disso, tá? Um breve exercício para a gente começar a entender melhor, assim, na prática, né? E eu vou colocar isso no workbook de vocês também, tá? Assim, uma breve instrução desse exercício, mas ele é muito simples, tá? É um exercício bem inicial, poucos minutos, eu vou convidar vocês a fazerem comigo. Então, eu vou pedir que vocês, onde vocês estiverem, vocês se sentem em uma postura confortável, porém alerta, tá? Para evitar que dê sono, para a gente ajudar a exercitar o músculo da nossa atenção, a trazer a nossa atenção de volta para o presente. E para isso, a gente vai usar o objeto da nossa respiração, perdão. A gente pode usar qualquer objeto, tá? Como foco da nossa atenção, mas nesse exercício a gente vai usar a respiração. Então, eu vou pedir que vocês sentem numa postura confortável, porém alerta, né? Que vocês arrumem a sua postura, que vocês relaxem os ombros, firmem os pés no chão, descansem as mãos sobre as pernas e se permitam fechar os olhos por alguns instantes. Apenas respirando. Voltando a atenção para a respiração de vocês. Percebendo o ar entrar, expandir os pulmões e sair. Percebendo os movimentos naturais que a sua respiração provoca em você, no seu peito, no seu abdômen. Percebendo como está o ritmo da sua respiração neste momento. Deixando que a sua respiração assuma um ritmo natural. Percebendo onde a sua respiração parece mais viva para você neste momento.
Talvez seja na passagem do ar pelas narinas, talvez na passagem do ar pela garganta, no movimento do seu peito ou do seu abdômen. Seja lá onde for que a sua respiração estiver mais viva para você, deixe a sua atenção descansar lá por alguns instantes. Inspirando, eu percebo que inspiro. E expirando, eu percebo que expiro. E se em algum momento a sua atenção vagar, não há problema algum. Apenas traga de volta sem se julgar. Traga a sua atenção de volta à sua respiração. Tomando mais algumas respirações. E voltando a sua atenção para cá novamente, abrindo seus olhos. Você pode se espreguiçar, se alongar, se der vontade. E aí eu convido, né, você a fazer uma checagem, né, uma rápida checagem de como você está nesse momento. Como estão seus pensamentos, suas emoções, suas sensações, seus impulsos para ação. Qual é o seu estado interno agora? Como você nomearia ele? E é interessante comparar esse estado interno com o antes e o depois, né, dessa rápida meditação, que foram apenas alguns breves minutinhos. Acho que não chegou a 5 minutos ainda. Então, pessoal, o Mindfulness, ele é justamente esse exercício, essa musculação da gente trazer a nossa atenção de volta para o presente, da gente se familiarizar com os nossos processos internos, sem se julgar, né? Então, assim, ai, que horror, eu não dou para isso, Adriana, né? Eu senti sono, minha mente viajou 500 mil vezes para outras coisas, para o passado, para o futuro, né? Não tem problema, pessoal. O exercício é exatamente este. É assim, né? Quando a gente percebe que a nossa atenção fugiu e a gente traz ela de volta, que a gente está exercitando o músculo da atenção, ok? Então tá tudo certo, tá tudo bem. E quanto mais a gente vai treinando, mais a gente vai se tornando consciente. E quanto mais a gente está consciente, mais a gente consegue usar aquelas questões que nós trabalhamos lá no Process Communication Model também. Né? Quanto mais eu treino a minha atenção para estar no presente, para estar me auto-observando e observando os outros, mais eu consigo perceber quando eu estou entrando em estresse, quais as necessidades não atendidas estão por trás, quando é que o outro está entrando em estresse, como é que é a sequência de estresse do outro e qual será a necessidade não atendida que tem por trás disso, certo? E aí, quando a gente fala em resiliência, por que tudo isso, por que essas metodologias nos ajudam a ter mais resiliência também? Porque um ponto principal da resiliência é essa calma interior, né? Que o mundo pode estar caindo e a gente consegue respirar fundo e manter a nossa paz interior, manter a nossa calma interior. O exercício de Mindfulness, ele nos ajuda muito a buscar esse lugar de calma interior, né? Percebendo uma respiração de cada vez, sem ser arrastado, né, para o passado ou para o futuro, remoendo mágoas, tristezas, enfim, ou ansiedades, né? Então, isso gera um oásis interno, né?
E deste lugar de calma interior, a gente pode buscar o segundo ponto importante da resiliência, que é a equanimidade, que é a gente conseguir ter um equilíbrio de ânimos. Não é a gente não sentir emoções, mas é a gente conseguir equilibrar essas emoções para poder navegar pelas dificuldades da vida, né? Então, ao invés de eu criar uma tempestade, um maremoto, né, é eu poder perceber que eu estou sentindo, né, determinadas emoções, perceber a intensidade dessas emoções, mas não precisar ser arrastado por elas, né? Eu poder fazer a minha autogestão sabendo que assim como os pensamentos passam, as emoções também passam, né? E poder processar isso dentro, acolher, processar isso dentro de mim e decidir, né, o que eu quero fazer com isso, qual é a melhor forma de agir frente a este pensamento, a esta emoção. Né? Isso é equanimidade, é buscar o equilíbrio de ânimo. E o terceiro passo importante da resiliência é a resiliência cognitiva, né? Que é a leitura que a gente faz das situações. A gente pode ter uma leitura mais pessimista ou uma leitura mais otimista. E as pessoas mais resilientes costumam ter uma leitura mais otimista. O que é isso? Né? Frente a uma coisa que deu errado, por exemplo, né? A pessoa estava querendo uma promoção, estava brigando lá, ou melhor, estava buscando, né, uma promoção na sua carreira e aí ela não conseguiu, né, não foi promovida. Ela queria o cargo de liderança e não foi escolhida. Né? Aí ela pode ler essa situação como, então isso é pessoal, né? Então eu não sofri um fracasso frente a esta promoção, eu sou um fracasso. A pessoa generaliza como se fosse algo pessoal, ela pessoaliza a situação, né? Eu sou um fracasso ao invés de eu sofri uma derrota ou um fracasso, né, ou uma não vitória, enfim, algo que eu queria não aconteceu, não deu certo em uma situação específica, né, com um contexto de causas específicas. Na leitura pessimista, além de pessoalizar, de dizer eu sou um fracasso, essa pessoa ela também vai entender que este fracasso é permanente e não temporário. Né? Na leitura otimista, essa pessoa não vai pessoalizar, ela vai entender que foi circunstancial devido a determinadas causas e que isso é temporário, né? Que ela pode, daqui a pouco, o outro foi escolhido porque ela não tem determinadas habilidades, determinadas competências que o outro tem, mas que ela pode vir a desenvolver. Então, ela não vai dizer é um fracasso, é permanente, eu nunca vou conseguir ser líder. Não, né? Eu vou entender o que aconteceu, as circunstâncias específicas e vou então buscar aprender com isso, crescer com isso, desenvolver essas competências, tá? E o terceiro ponto é que, numa leitura pessimista, as pessoas costumam entender um fracasso como algo pervasivo, ou seja, como algo que perpassa diversas áreas da vida. Então, a pessoa sofreu esse fracasso, essa derrota, né, ou essa não vitória, e ela vai dizer assim, porque eu sou péssimo em tudo, né? Eu sou um fracasso em tudo, eu não consigo nada mesmo, tudo na minha vida tá ruim, nada dá certo. Ela começa a generalizar para todas as áreas da vida. Enquanto numa leitura otimista, a pessoa consegue entender que não conseguiu a promoção porque não tinha determinada competência, determinada habilidade, que isso é temporário porque ela pode desenvolver, né? E que isso não é verdade para todas as áreas da sua vida, porque ela é muito boa em muitas coisas e muitas outras áreas, né? Muitas coisas estão dando certo. Então, isso ajuda, essa leitura mais otimista ajuda a gente a conseguir acolher o erro, acolher o fracasso, acolher a derrota e a entender o que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer diferente. E esse é o convite para o terceiro e último exercício aqui do nosso workbook, tá? Que já deve estar com vocês, se vocês acessaram o site e baixaram. Eu vou convidá-los, né, a pensar
num último, né, fracasso, dificuldade, derrota, erro, enfim, uma dificuldade recente na vida de vocês e percebam que leitura vocês estão fazendo dessa dificuldade. Se vocês estão fazendo uma leitura pessimista de que vocês são um fracasso, de que isso é permanente e que isso é válido para todas as áreas da vida de vocês, ou uma leitura mais otimista, que na verdade não é otimista, é mais real, né, mais verdadeira, porque ela busca entender quais as circunstâncias e causas específicas que levaram a este erro, esta derrota, enfim, ou esta dificuldade, que isto é temporário, que isso não é permanente, que você pode tentar de novo, que você pode buscar diferente, que você pode buscar alternativas, né? E que isso não é geral para todas as áreas da sua vida, isso é restrito àquela situação, né? Aquele erro naquela área da vida, ou aquele fracasso, ou aquela derrota específica, certo? Então, que leitura vocês estão fazendo dessa dificuldade recente que vocês tenham vivido? E se vocês estiverem fazendo uma leitura pessimista, procurem reler esta mesma situação, né, com uma leitura cognitiva mais otimista, mais real, mais verdadeira, né, desta situação. E aí se perguntem a partir disso, né, o que eu posso aprender a fazer melhor, a fazer diferente a partir desta dificuldade, a partir deste erro, a partir desse tropeço, né? Porque é isso que faz a gente conseguir crescer, evoluir, ser melhor na vida. Certo, pessoal? Então, o conteúdo que eu tinha para compartilhar com vocês hoje fica por aqui. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, né? Venham com a gente, né? Acessem o site do xtothefuture.com.br, baixem o workbook, façam os exercícios e continuem acompanhando, porque novos conteúdos virão, ok? Um grande abraço e até a próxima!